Olá, meu nome é Érico Oliveira, sou mestrando em História Social pela Universidade Federal Fluminense e hoje vou apresentar uma reflexão metodológica para análise de romances históricos do século XIX. O objetivo da apresentação é refletir sobre uma metodologia para análise de romances históricos do século XIX. Para isso, foca-se numa abordagem em três dimensões do romance histórico: a textual, com o estudo das técnicas literárias empregadas na narrativa; a individual, com o exame das experiências de vida e das leituras do autor da narrativa; a social, com a investigação dos debates intelectuais que aconteciam no momento da publicação do romance. Como exemplo, destaca-se uma breve análise do romance histórico Guerra e Paz, de Lev Tolstói. O argumento principal está na importância da relação entre tais dimensões para a análise de romances históricos. Vale ressaltar que me baseio no texto História e Ficção, do historiador polonês Krzysztof Pomian, para desenvolver a abordagem em três dimensões da narrativa. Um dos argumentos de Pomian é a fragilidade de considerar a construção do conhecimento a partir de uma única dimensão, seja a textual, a individual ou a social. Adiante seguem as críticas do historiador polonês. Primeiro, Krzysztof Pomian critica as abordagens que consideram apenas as propriedades intrínsecas de uma língua, considerando-a por si mesma e em si mesma. Pomian destaca tais abordagens como interpretações da teoria linguística de Ferdinand de Saussure, cujos problemas evidenciam-se no isolamento da narrativa de realidades extratextuais, como a social e a individual. Saussure considera a língua como um sistema de signos constituído pela relação entre significado, que é o conceito, e o significante, que é a representação proporcionada pelos nossos sentidos. Tanto o significado quanto o significante não são reflexos de uma realidade pré-existente à língua, mas criações sociais com o intuito de nomear e organizar algo, que só podem ser dadas através da relação e organização mútua dos elementos de uma língua, ou seja, do sistema linguístico. Nota-se que Saussure aproxima a realidade da língua, tornando-a o principal meio para a organização e conhecimento de mundo. Segundo, são criticadas as abordagens inspiradas na psicanálise, as quais estudam as narrações a partir da análise de seus conteúdos implícitos, cujo foco principal não é o que nem como se diz, mas quem diz. O perigo é a negação tanto da dimensão social quanto da dimensão narrativa, reduzindo o conhecimento apenas ao inconsciente do autor da narrativa. Não é mencionado nenhum nome referente à psicanálise, mas destaca-se um autor que pode se
encaixar na crítica do historiador polonês, que é o Sigmund Freud. Freud tentou entender os processos inconscientes dos indivíduos a partir da linguagem, que estão presentes em seu texto Dostoiévski e o Parricídio, no qual analisa o romance Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Freud argumenta que o passado violento de Dostoiévski, marcado pelo assassinato do pai e por ataques epiléticos, faz com que o escritor russo tenha preferências por personagens que são assassinos e odiosos, fato que aponta para a existência de tais inclinações no próprio escritor. Evidencia-se que a abordagem do psicanalista relaciona a obra, o escritor e sua vida, priorizando não os elementos narrativos do texto, mas o próprio autor do texto, cujo foco é o inconsciente. Por último, outro reducionismo atacado é aquele que aproxima as competências cognitivas a meros bilhetes de entrada e sinais de pertencimento a uma classe social. Abordagens que negam a competência como especialização obtida através de constantes estudos e reforçam a perspectiva de que o conhecimento é acessível sem haver a necessidade de aprendizagem. O perigo é promover a ideia de que há um plano social que governa a vida dos indivíduos sem espaços para a originalidade dos indivíduos na sociedade. É perceptível que Pomian critica abordagens marxistas, mas não cita nenhum nome. Entretanto, estudar o texto O Romance Histórico de György Lukács pode oferecer algumas reflexões úteis para a compreensão das críticas de Pomian. O objetivo de Lukács é desenvolver uma estética marxista com o intuito de compreender as forças motoras da história. O crítico literário compreendia o romance histórico como consequência das transformações sociais das sociedades modernas. Por esse motivo, acreditava que o romance histórico é capaz de evidenciar as mudanças históricas e a conexão de todos os níveis da existência humana a partir da constatação da ampla base vital dos acontecimentos históricos. Nota-se uma relação entre história e forma, fatores que se relacionam mutuamente. Apesar de Lukács promover um papel ao plano textual, que seria com os gêneros literários para a mudança histórica, sua prioridade é o plano social, em detrimento do individual e até do textual. Christophe Pomian
faz a crítica dos 3 reducionismos para defender uma abordagem multidimensional, que começa por sublinhar numa narração os caracteres intrínsecos dos quais se faz uma descrição para tentar, em seguida, explicá-los, relacionando essa narração com seu autor, de um lado, e com uma realidade externa do outro. Para exemplificar tal abordagem, faço uma breve análise do romance histórico Guerra e Paz. Em Guerra e Paz é perceptível a relação de 3 dimensões narrativas: a social, a individual e a textual. As transformações sociais aumentaram a necessidade de discutir questões sobre a história nos debates literários durante boa parte do século XIX na Rússia. No momento da publicação de Guerra e Paz, o debate sobre a história ainda é forte. Não é à toa que Tolstói buscou por leis históricas com o intuito de desenvolver uma ciência que estuda os acontecimentos históricos. O resultado do contato do escritor russo com textos historiográficos, filosóficos e políticos é uma concepção de história cuja originalidade e complexidade se devem também às suas próprias experiências de vida, sobretudo as da guerra no Cáucaso. Nota-se que a narrativa de Guerra e Paz promove a sensação de infinitude e singularização dos objetos narrados, fato que tem uma relação com a concepção de história desenvolvida no romance. A partir da abordagem multidimensional da narrativa, pode-se construir um conhecimento profícuo para o campo historiográfico e afastar o perigo de reduzir a realidade apenas a uma única dimensão, quando as dimensões social, individual e textual são abordadas e relacionadas, é possível analisar não só Guerra e Paz, mas outros romances históricos do século XIX, uma vez que todos eles discutem o tema da história e foram escritos por um indivíduo com técnicas literárias específicas e publicados no meio social. E, para finalizar, seguem as obras consultadas, para quem tiver interesse. Muito obrigado, pessoal, pela atenção.